Bora, nação, para as últimas informações do Flamengo. E meu amigo, caso de delegacia no Mengão. O Flamengo teve um problema interno agora há pouco, após a término da partida contra o Atlético Mineiro, que foi uma agressão que o Pedro teria sofrido pelo preparador físico do Flamengo. Meus amigos, a repercussão está tão grande que o Pedro está indo para a delegacia para prestar queixa contra o preparador físico. E já tem, o clima esquentou de tal maneira que já tem jogadores falando que não querem mais esse preparador físico no Flamengo, senão eles não vão treinar. Eu gostaria que você examinasse essa informação junto com a gente aqui no nosso canal. Essa informação é verídica, isso aconteceu hoje após a partida da vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. Isso porque o Pedro estaria insatisfeito, porque não entrou na partida, e o preparador físico se sentiu, podemos dizer assim, ofendido, porque o Pedro não obedeceu ele, referente a ele ir para o aquecimento. Mas vamos aqui analisar nesse momento. Chega deixando o like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações aqui no nosso canal. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. O motivo de poupar o Arrascaeta, né? Ele mesmo fala, Marra, é o jogador que mais sente a questão física. Então, pensando já no jogo de quinta-feira, deixa o Arrascaeta entrando no segundo tempo. Só uma informação, o Arrascaeta se tornou o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, com 58 gols depois desse gol de falta de hoje. O Flamengo não fazia um gol de falta desde maio de 2022, Marra, mas eu quero te ouvir. Mas o Arrascaeta tem que ser preservado mesmo, né? É um jogador completamente diferente, é um jogador que ele enxerga um jogo que só ele enxerga, né? Ninguém no estádio vê o jogo que ele vê. Então, ele tem que ser preservado. A questão toda é, o Flamengo não tem possibilidades de muita preservação, porque o Flamengo está nas competições. Você vai falar que o Flamengo, daqui a pouco vai abrir mão de campeonato? Não, é o Flamengo. Com o dinheiro que tem, com a torcida que tem, com a exigência que tem, o Flamengo tem que disputar todas as competições. Quinta ele começa, sem dúvida. Depois... Ele e Gabriel estão suspensos para a semana que vem. Estão suspensos e aí depois, pro brasileiro, né? Aquilo que o Vitor falou, se fizer joga. o jogo, se fizer o placar no primeiro jogo, vai descansando, é isso. Você concorda comigo? Você também apostaria que vai fazer, né? Hoje sim, hoje né? eu acho que sim, mas é futebol. Mas é futebol, claro, concordo contigo, vai saber. Agora, e tem outra coisa que a Dani falou também, só para emendar. Não tem um jogador com a característica dele, nem jogando em nível abaixo, que não seja tecnicamente como ele, mas você acaba tendo que fazer alguns ajustes de um time que está se reconstruindo ao longo da temporada, jogando muitas vezes, e os jogos fazem parte dessa reconstrução. Tanto é que o São Paulo, às vezes, faz coisas em campo que ele vê que não estão andando. Por exemplo, hoje ele gostaria de ter acertado uma marcação mais alta, de ter pedido ao Atlético de sair jogando e tal, e o Flamengo não conseguiu. Mas ele vai insistir, porque o olhar está lá na frente. E as coisas estão andando, no ritmo possível. Mas as coisas estão andando. E sem o Arrascaeta, é preciso fazer alguns ajustes. Você vai ter um time muito técnico, mas não vai ter alguém que encoste para fazer as tabelas em qualquer canto, né? Você pode criar mais volume de jogo, Você pode ter, sei lá, um jogador de lado de campo que seja um pouco mais agressivo. Sem o Gabigol no próximo jogo, né? Vamos ver o que acontece. Não sei se o Pedro entra ou o Pedro não entra. Né? A gente já vai falar de uma polêmica que a gente teve da questão do... Antes da questão da polêmica, eu acho que tocar o nome do Pedro pode ser interessante, até para o debate, assim, porque, mais uma vez, ele é um jogador que não participa do jogo, foi titular contra o Palmeiras porque havia uma necessidade, o Gabriel estava fora, e isso está gerando uma insatisfação, mas mais do que isso, assim, quando ele coloca esses pontas, não é o Pedro que tem que estar ali? É a hora que combinaria. Porém, a insatisfação do Pedro não é por... Pedro foi para a Copa do Mundo. Pedro faz parte do título da Copa do Brasil, título da Libertadores. É como se fosse, vou colocar bem entre aspas, uma versão Dorival dentro de campo, do que você pode chamar uma injustiça da próxima temporada. Porém, eu não considero uma injustiça, porque o encaixe de jogo do técnico, a partir do momento que a diretoria traz um técnico que faz a coisa começar a andar novamente, não é encaixe de jogo ideal para o Pedro. Gente, tem outro ponto, que assim, olha como o Bruno Henrique voltou. Sim. Perfeito. Então, para mim, isso se resume aí. O Bruno Henrique, inclusive, na história do Flamengo, é maior que o Pedro, está lá antes do Pedro e fez mais coisas importantes que o Pedro. O melhor jogador de 2019 para mim. Entendeu? Então, acho que isso tem que ser pontuado na hora. E é claro que o encaixe também pode dificultar um pouco, mas tem um ponto que você tem um jogador que... Hoje até não foi o melhor jogo dele, embora no primeiro tempo, muitas vezes ele tenha saído, arrastado o zagueiro com ele, gerado espaço, feito algumas boas coisas também. Mas eu acho que passa principalmente por aí agora. Acho que a última coisa que um técnico como o São Paulo quer é instabilidade, é jogador insatisfeito, então é uma coisa para lidar, né? Quando terminou o jogo do Flamengo e Grêmio, a gente até comentava aqui no programa, tem um lance que o Pedro, o Luiz Araújo pode finalizar, final do jogo, quando o Pedro entrou, ele
toma a bola do Luiz Araújo, assim, entre aspas, a bola estava para os dois, ele corta, faz o drible perfeito, ele chuta, a bola sai pelo lado direito, ele não pega bem na bola. Sim. Ele ajoelha e põe a mão na cabeça, que não é uma característica do Pedro. Se fosse o Gabigol, que é um pouco mais espalhafatoso no gestual, um pouco mais emocional, o Pedro é um jogador muito frio para definir, uma das principais virtudes dele. Quando ele faz aquilo, eu falei, opa, terminou o jogo. E eu até acho que o Pedro está feliz com o resultado, com o jogo que fez contra o Grêmio, mas está insatisfeito com a vida dele, porque ele demorou muito para ganhar a vaga ano passado no clube, ele esperou muito. Aí eu volto a dizer, foi para a Copa do Mundo, participou do título da Copa do Brasil, né? O Gabigol se sacrificava sendo mais para a direita, o Pedro ser o centroavante, ganhou a Libertadores, foi muito importante na temporada. Chega um técnico que joga de outra maneira e ele regride lá pro estágio inicial, tendo que provar de um jeito de jogar, Marra. Mas eu concordo. Para mim, o São Paulo está certo. Mas eu entendo também a satisfação do Pedro, porque são seres humanos. Claro que sim. A carreira dele está passando. É um ser humano num nível elevado, que acabou de vir de uma Copa do Mundo e que, assim, que jogaria em qualquer outro time do Brasil, provavelmente, Exatamente. como titular. Isso. Mas é aquela história. E, inclusive, pensando em encaixes, em muitas vezes que o Gabigol cai pelos lados, quem atrai a defesa e joga de costas é o Bruno Henrique. Sim. Então, assim... É um gigante. Pedro, é lamentável. Eu acho também que ele pode jogar. Eu acho que ele tem que ser bem cuidado, porque é um jogador que pode te entregar um título num jogo decisivo, apertado. Eventualmente, o Gabigol e o Pedro podem jogar juntos, dependendo do jogo. Isso. Olha, não é a formação Estar principal. num elenco como o do Flamengo implica que você não vai começar todos os jogos. A roda gira muito rápido. Parece que tem uma outra questão para resolver agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo. Informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame ele de saiu doping. Ele no campo porque ele machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou uma ordem, que não foi cumprida. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com se houve realmente um soco, eu acho que primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso,
ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção, Victor. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte, e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo, e a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, estariam faltando com respeito com ele, porque... ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é a desse informação jeito. que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então, eu não li nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e eu não tô fazendo esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É difícil. É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo O coletivo está desrespeitado, sendo por isso que eu colocado. coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe, que são indiscutíveis, e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo superior a você, que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso. A ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Ribeiro daqui a pouco vai subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, esse elenco mas não pode ser abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. Claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco. É um negócio que vai muito além do tudo soco. Que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente começa o programa falando minutos da depois vitória, de um da evolução do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de 2 jogos grandes e os 2 fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontecer. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até... Alguém enfia a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair falando, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Mas quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia... Né? Porque ainda em muito clube que é blindado, bem lembrado. Talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois, né? Contam coisas que a gente tá vendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério? Então, teve isso? Nossa, caramba, não dava nem para imaginar. Então, assim, o simples fato disso ser tão rapidamente filtrado para fora do vestiário, minutos depois de acontecer, né? Também diz alguma coisa, né? E tem que ser entendido. A gente vai continuar apurando para trazer mais informações, mais detalhes disso que aconteceu entre o Pedro e o preparador físico Pablo Hernandes.
preparador físico da comissão do Sampaoli, também argentino, assim como treinador. Houve uma discussão e um provável soco do preparador no Pedro durante a saída ali da partida contra o Atlético. A gente está aguardando também a entrevista coletiva do Filipão. E aí, acho que a gente já pode pensar em projetar um pouco a quarta-feira. E a nossa repórter, a Duda Gonçalves, ela manda aqui agora a informação de que o Marcos Braz está há alguns minutos conversando dentro do vestiário com dirigentes do Flamengo e que o Sampaoli chegou agora à porta desse vestiário. Ou seja, isso vai se desdobrar. A gente está aqui colhendo informação ao vivo. Fiquem com a gente, porque isso ainda vai dar o que falar nessa noite, madrugada de hoje para amanhã. Pedro, só para complementar, uma reunião do Marcos com o Andreatta, que é o chefe da comissão técnica. É o homem direito, homem braço direito do Sampaoli, né? Que é o gerente. O Sampaoli leva o seu gerente para os clubes, né? É o papo do Braz com o Spindel com o Andreatta. Perfeito. Ou seja, provavelmente teremos uma definição da permanência ou não do preparador físico no Flamengo ainda nessa noite, depois dessa reunião. Essa é a expectativa, pelo menos, para que não haja nenhuma interferência num pré-jogo, numa pré-semana de Libertadores da América, quando o Flamengo joga em casa perante sua torcida, precisando de um bom resultado para garantir tranquilidade no jogo de volta. A gente vai voltar a falar desse assunto, todo mundo aqui apurando informação. A gente volta a falar da questão do Pedro. O Pedro, atacante do Flamengo, foi agredido por um preparador físico da comissão de Sampaoli. Pablo Hernandes deu um soco no Pedro porque não gostou da atitude dele ao ver que não entraria no jogo hoje. Nesse momento, direção do Flamengo e gestão de Sampaoli reunidos, porque os jogadores se recusam a treinar amanhã caso o preparador não seja afastado. E aí continuam chegando informações aqui. Pedro Ivo estava apurando o lado do jogador. E vai até um pouquinho além, Dani. Não é só uma questão de não treinar amanhã. Os jogadores não querem nem que o preparador físico volte no mesmo voo. O Flamengo sempre viaja de voo fretado, não chega a passar a noite na cidade que joga, imediatamente acaba o jogo, pega o avião, na madrugada mesmo chega ao Rio de Janeiro. Só que o avião do Flamengo não deve sair tão cedo como previsto. Pedro vai à delegacia prestar um boletim de ocorrência, como está aqui na nossa tarde do Linha de Passe, e há uma pressão dos líderes do elenco para que a situação seja resolvida logo, em BH. Eles não querem aquela coisa do até amanhã, até segunda-feira, vamos conversar, vamos ver. Já não queriam que o preparador voltasse no mesmo voo, muito menos que estivesse no CT amanhã. E avisaram os dirigentes, ao Marcos Braz e Bruno Spindel, que é um ou outro. Ou o grupo ou o preparador físico amanhã. Se ele estiver no CT, o grupo não estará. A pressão é essa no momento. O Pedro vai sim, depois de debate com staff, advogado e pessoal do Flamengo mais próximo, ele vai prestar um boletim de ocorrência em Belo Horizonte. E é só importante contextualizar que, aliás, acontecer em Belo Horizonte é até uma grande coincidência, que na passagem do Sampaoli pelo Atlético houve uma situação durante a pandemia de quebra de confiança da comissão técnica e Sampaoli com o elenco, e que isso foi bem pesado para a sequência do trabalho dele. O que aconteceu na ocasião? Não me lembro. Foi quando houve um episódio de Covid dentro do elenco e a comissão técnica teria promovido uma festa, um aniversário de um deles. Então, assim, houve esse episódio que acabou marcando muito aquele momento também. Então, e assim, a gente já viu que esse mesmo preparador deu problema na França. Como terminou com a seleção argentina, por exemplo, quando o Sampaoli foi quase que demovido do comando prático. Então, assim, é algo que o acompanha, né? E nessa hora, assim, talvez ele precise ver melhor de quem ele é cercado, porque, como eu falei mais cedo, tá na hora dele ver com quem vão ficar as lealdades dele, né? E até que ponto isso vai prejudicá-lo, porque a gente está falando aqui de uma sequência de bons resultados, boas atuações, ânimos uma derrota em mais de 20 jogos tem o Flamengo. Bom, o momento é ótimo. Sim. E uma Libertadores da América com um começo em casa. Só para corroborar com tudo isso que vocês estão dizendo em relação ao Pablo Hernandes, também foi com ele o entrave que o Marinho teve quando não viajou. Ele foi o preparador físico com quem o Marinho discutiu, com quem ele teve um problema que acabou gerando na saída posterior ao Marinho, não só por esse fato, mas também é o nome do Pablo Hernandes que aparece nessa situação. A gente continua acompanhando, Pedro Ivo com a informação aqui quente de que o Pedro, jogador, vai até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, o jogador vai. E acho que faz muito bem. Um boletim de ocorrência contra a agressão que sofreu. A gente vai colocar na tela aqui a postagem que o Pedro fez agora há pouco na rede social pessoal dele. O Pedro está indo à delegacia fazer um boletim de ocorrência depois de levar um soco do preparador físico do Flamengo, o Pablo Hernandes. Ele escreve o seguinte: poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, eu fui agredido com um soco no rosto por Pablo Hernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. E continua.
A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Atenção para essa frase, eu vou ler de novo. Fortíssimo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Continua, a gente tem o finalzinho? Sim. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. A frase que chama a atenção ali, né? É um tapa de luva de pelica antes de qualquer coisa. Só para complementar antes de vocês falarem, Dani, porque Uma tem a informação da educação Duda aqui agora. A polícia está pra dentro gente. do vestiário nesse momento. Só para complementar, porque a gente falava de boletim de ocorrência, alguns jogadores já foram para o ônibus, mas a polícia está dentro do vestiário do Flamengo no momento. A informação da nossa Sem Duda fazer lá em nenhuma BH. espécie de juízo de valor sobre pessoas, mas aqui durante o programa a Dani chamou a atenção de alguns casos que já Envolvem o aconteceram preparador. com o preparador físico e a gente conhece o comportamento profissional do Pedro. Sim. Então é óbvio que tudo indica, por todas as reações, que realmente houve uma agressão por nada, né, por uma insatisfação. Isso não cabe mais no futebol de hoje, nos anos 70, 80, no vestiário ali, que se resolvia assim. Hoje não cabe mais desse jeito. As coisas mudaram, as relações mudaram, as coisas vão mudando. A sociedade mudou. A sociedade está mudando, ainda bem. Que bom. Ainda bem. Tá? Isso não é ficar muito chato, é que não poder dar soco na cara dos outros, porque você discorda, não é uma coisa que não é muito chata, é uma coisa que deve ser normal, né? E eu só vou ficar curioso, a gente vai ficar em cima, obviamente, a ESPN, os canais aqui, o tempo inteiro, para entender o que vai acontecer disso, porque o São Paulo costuma ser muito leal, muito fiel à sua comissão técnica, às pessoas que estão com ele. E nesse momento, me parece que há uma dividida que ou o preparador físico arruma um pedido de desculpa capaz de convencer todo mundo, aí você avalia se isso vai ser fácil. Desculpa, no momento em que seu atacante está com um boletim de ocorrência. Isso. Parece que não vai bastar. Ou a direção do Flamengo vai ter que fazer alguma coisa e eu não sei o que vai ser, a não ser que o São Paulo abre mão do preparador físico e fala assim, o clube é mais importante, meu trabalho é mais importante e vamos ser profissionais. Então tá aí, nação, tá aí essa confusão que tá acontecendo nesse momento no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários. Não se esqueça, deixa o like, compartilhe o vídeo. E assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.